Olá para você que nos acompanha aqui no Metrópolis. Hoje eu vou conversar com a produtora, apresentadora e empresária Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos. Seja muito bem-vinda aqui ao Metrópolis, Boa Silvia. tarde, Obrigado tudo pela bem? participação. Queria começar lhe perguntando sobre a sua intenção de entrar para a política. A senhora se filiou ao PSD e será candidata. Será candidata a qual cargo e por que decidiu entrar para a política? Cargo federal. E por quê? Deputada federal. Deputada federal, é. Porque eu tenho causas a defender, que eu já vivi, de vivência, experiência própria, são os PCDs. Eu sou mãe PCD de posso dizer que uma adulta criança. Então eu acho que eu tenho muito a acrescentar na vida dessas pessoas, com as minhas experiências, o que eles precisam, o que eu, por mais que eu tenha condições, o que me faltou. Dos lugares que eu fui com a Luana, do que eu vivenciei, das coisas que eu tive. Então, eu acho que eu tenho muito a dar para as mães PCD, para os pacientes PCDs. E também a causa da obesidade, que eu sou presidente da Associação Brasileira de Combate à Obesidade. E eu tenho muito a contribuir. Sou uma ex-gordinha, pesava 85 quilos. Então, eu sei como funciona esse processo de emagrecimento, as abordagens que as pessoas fazem de uma pessoa gordinha, dos menosprezos que as pessoas fazem. Então, eu acho que eu posso abraçar essas pessoas e conseguir contribuir, ajudando e abraçando elas e lutando por uma qualidade de vida melhor para ambas as situações. Então, aspecto social e de saúde, então, né? Aspecto social e de saúde. Na questão PCD, quais as políticas públicas a senhora acredita que ainda faltam para o segmento? Eu acho que, assim, uma qualidade de vida melhor, condições melhores de transporte, de ter nas populações, nas comunidades, lugar para eles poderem fazer treinamento, para eles poderem ser atendidos, como se fosse uma mini ACD, digamos assim, que inclusive a ACD começou por causa da minha filha, mas não é todo mundo que tem esse acesso. Então, de ter esses pequenos espaços para mães que não têm condições de locomoção, ou mães que não têm condições de poder levar os filhos para uma ACD, de poder ter esses locais para poder ter um atendimento melhor, uma fisioterapia, uma aguaterapia, uma ecoterapia, até um treinamento com cavalos, que é muito importante para pacientes PCDs. Então, poder dar essa assistência. Inclusive, eu tenho um projeto muito grande de poder criar uma bolsa PCD, que daí teria que ir para aprovação para o Congresso e tudo, mas uma bolsa para mães que não têm condições de poder trabalhar e poder cuidar dos seus filhos. Muitas mães têm que deixar os filhos em casa, em condições, às vezes, né, de desespero, de trancar uma porta e trabalhar porque tem que sustentar aquela criança ou aquele adulto. Eu mesmo já ajudei muitas mães assim. Então, de criar uma bolsa PCD para poder dar essa assistência para essas mães. Ou seja, para elas conseguirem, né, adaptar a rotina também, de modo a garantir o cuidado do filho e também poderem trabalhar. A gente sabe que pais de pessoas PCDs têm, obviamente, uma necessidade que é uma necessidade diferenciada. Então, seria uma bolsa para ajudar as pessoas nesse sentido. Sim, um valor expressivo que teria que ser discutido enfim, em pautas, para eles poderem ter essa assistência do governo, para poder manter essa família, manter esse paciente. E por que a senhora escolheu o PSD de Gilberto Kassab para se filiar e ingressar na política? Porque eu senti verdades, eu me senti acolhida, eu senti que eles conseguem me ajudar, eu consigo que eles têm essas pautas firmes também de sociabilidade, de poder ajudar o próximo, de poder estar dentro mesmo da associação, da sociedade, para poder ajudar as pessoas mesmo. Eles têm essas causas, muito com todas as mulheres que estão ali se afiliando, tanto a deputada federal quanto estadual, elas têm todos muito essas causas. Então eu me senti muito dentro desse time. E hoje o PSD, o partido da senhora, oficializou aí a candidatura, pré-candidatura de Ronaldo Caiado à presidência da República. Como a senhora avalia o nome de Caiado? Excelente. Eu acho que agora o Brasil precisa conhecer o Caiado, que o estado do Goiás conhece. É um excelente político, uma excelente pessoa, um excelente ser humano. Colocou ordem em Goiás, ordens de segurança, inclusive. Você consegue andar livremente em Goiás, você consegue andar tranquilo em Goiás. Você sabe que você não vai ser assaltado, você não vai ser furtado. Você consegue, as pessoas mesmo comentam disso. Agora, o Brasil precisa conhecer esse Caiado que cuida principalmente da segurança da população. E qual avaliação a senhora faz do governo Lula?
Eu acho muito bom, eu acho politicamente falando, eu acho muito bom. Tem os prós e tem os contras. Eu acho que está pautado em coisas boas para a população. Não é todo mundo que gosta do governo, mas porque não consegue compreender esse governo que a gente está vivendo, né? E aí a senhora disse que tem pontos positivos e pontos negativos na atual gestão do presidente Lula. Quais seriam, na sua opinião, qual seria o principal ponto positivo? Os pontos positivos é poder... Eu acho que ele se preocupa muito com a população, tanto em transporte, quanto em saúde, quanto em alimentação, na cesta básica. Tudo ele realmente se preocupa. É muito difícil governar um país que tem toda essa população que gosta disso, gosta da esquerda, gosta da direita, gosta do centro. Então é muito difícil conseguir governar o país e agradar todo mundo. Mas ele procura fazer sempre o melhor pela população, não em prol dele mesmo. Então ele consegue realmente ajudar em cesta básica, ele consegue, faz aí agora... Políticas sociais. Políticas sociais, acabou de colocar uma multa aí nesse como chama? Naqueles pedágios, porque ele viu que estava sendo abusivo, que realmente não estava regulamentado ainda direitinho. Ele está procurando ajudar a população no máximo que ele pode. Então as pessoas têm que compreender. E o ponto negativo, na sua concepção principal? Os pontos negativos é que ele está, às vezes as pessoas acham que ele está deixando a desejar por não conseguir abraçar os pontos positivos que ele precisa ajudar. Então as pessoas reclamam, as pessoas não estão compreendendo o que ele está tentando fazer. É muito difícil, porque não depende só dele, depende de um congresso, depende de aprovação, depende de muitas outras pessoas para poder aprovar as leis que ele quer aprovar. Tem também a candidatura, além do Caiado e do presidente Lula, que pretendem disputar, né, o pleito presidencial, tem também a candidatura de Flávio Bolsonaro, que aparece nas pesquisas aí, rivalizando com o presidente Lula. Como a senhora avalia essa pré-candidatura de Flávio Bolsonaro? Uma briga boa, né? Eu acho que vai movimentar. E é bom, sabe por quê, Paulo? Porque as pessoas vão ter que agora realmente pensar no que elas querem daqui por diante, para um futuro melhor para cada uma delas. Esses pontos negativos, o que elas querem realmente? Será que elas quando elas vão para uma urna, elas sabem que elas têm responsabilidade pelo país, que o presidente só vai representar quem vai votar nele, o que as pessoas realmente querem, a população que realmente quer. Então, a gente tem que pensar muito bem, quando a gente for apertar lá os botões que tem que apertar, o que a gente quer para o nosso país. Ele vai fazer o que o povo quer. Então, eu acho que tanto o Flávio, quanto o Caiado, quanto o próprio presidente Lula vão ter que pensar o que a população quer, o que a população está buscando. Então, a população é que vai ditar quem é que vai ganhar essa eleição. E o que a população está buscando? Acho que a população está buscando a melhoria de saneamento básico, a melhoria de cesta básica, do que as pessoas querem comprar, o valor de uma compra, um valor de um saco de arroz, um valor de 1 quilo de carne, da cesta básica que a gente fala, melhores escolas, melhores hospitais, melhor tudo para a população. Então as pessoas têm que saber o que eu realmente quero. Melhorar as condições dos hospitais, melhorar as condições de transporte, melhorar as condições de moradia, melhorar as condições da própria compra de cesta básica. Em dezembro do ano passado, teve a inauguração do SBT News. E a senhora não foi, isso gerou um burburinho, né, nas redes sociais, as pessoas comentaram, até porque teve a presença do presidente Lula, do ministro Alexandre de Moraes. Flávio Bolsonaro diz que foi convidado e depois desconvidado, e aí a sua ausência nesse evento gerou ali um burburinho. Por que a senhora não foi à inauguração do SBT News? Por ser dia 12 de dezembro, foi uma data muito importante para mim, que é a data do aniversário do meu pai, é uma data muito sagrada para mim. Eu havia pedido, tanto para a direção quanto para a assessoria, por favor, que eles mudassem a data, porque aquela data para mim era importante, para mim, Silvia. Eles não conseguiram mudar, então eu me dei o direito, eu avisei que eu não iria, eu me dei o direito de não estar lá. Não tem nada a ver com política, ou com convidados, ou pessoas que foram ou deixaram, mesmo porque eu não participei da organização deste evento. Eu era mais uma convidada, representante das acionistas. Então eu me dei o direito de não participar. Em relação à atuação do ministro Alexandre de Moraes, que gerou muita polêmica, a ida dele ao evento, como a senhora avalia a conduta dele? O ministro Alexandre de Moraes age corretamente, comete equívocos? Qual a avaliação a senhora faz da atuação dele? Tem os prós e tem os contras também, né? Ele como o Supremo, ele tem os prós e tem os contras. Ele tem que pensar muito bem, eu acho que na velocidade da luz, ele tem que pensar rapidamente como julgar e o que julgar e por que julgar aquilo. Eu acho que ele está sendo sempre imparcial em todas as situações.
Eu acho que ele está fazendo o trabalho perfeito dele, como ele tem que fazer. Mas, assim, cada um julga ele da maneira como acha, porque nem todo mundo gosta dos julgamentos que ele faz. Mas, na sua concepção, ele age com imparcialidade, com correção. Ele tem que agir, porque quando a gente está lá no topo da cadeia alimentar, a gente tem que ser imparcial em todos os lados. A gente tem que avaliar tanto de um lado quanto outro, porque sempre existe 3 verdades. A verdade de um, a verdade de outro e a verdade verdadeira. Então, ele procura pegar esse triângulo e juntar no que tem que ser julgado. Dias atrás, eu entrevistei aqui no programa a Érica Hilton, deputada federal. E ela criticou duramente o apresentador Ratinho, do SBT, que disse que ela não é mulher por não ter útero. Na avaliação de Érica Hilton, ela foi agredida e Ratinho agiu de forma criminosa. Qual avaliação a senhora faz desse embate entre Ratinho e Érica Hilton? Temas pesados, né? Eu acho que, assim, a opinião... A gente é público, a gente está com o microfone aberto. A sua opinião, a minha opinião, a opinião de cada pessoa compete a cada pessoa. Mas, assim, eu acho que não foi um crime o que ele fez, porque ele não ofendeu a dignidade nem a moral dela. Eu acho que no momento que você bota a sua vida, a sua cara para frente da televisão, você luta pelo seu ideal, você luta pelo que você quer, pela sua vida, eu acho que você tá aberto também a opiniões, elogios e crítica de outras pessoas. Então, eu acho que a opinião dele, ela como ela é uma pessoa, né, que está aí aberta, está na política, está aberta para a televisão, ela tem que aceitar também as críticas que vêm de qualquer pessoa. Então, a crítica do apresentador Ratinho foi uma crítica normal. Como qualquer outra pessoa, como ele teria me criticado, como ele teria te criticado no seu profissional. Eu acho que a gente, quando coloca a nossa cara para frente da televisão, a gente bota a nossa vida a público, a gente tem que estar aberto a elogios e a críticas. Sujeito ao escrutínio popular. Sim. A deputada Érica Hilton, também nessa entrevista, informou que recebeu ligações, telefonemas de pessoas ligadas ao SBT. Ela não foi específica ao informar quem, mas disse que recebeu telefonemas para iniciar um diálogo, né? Depois que ela, inclusive, informou que entraria com ação contra o Ratinho, pedindo até a suspensão do programa dele. A senhora tem informações dessas ligações? Como é que foi esse contato com a deputada Érica Hilton depois dessas falas do Ratinho? Não tenho, porque lá no SBT, por incrível que pareça, eu só sou apresentadora e acionista quando tem que ser acionista nas reuniões de acionistas. Então, o que acontece no administrativo, eu não participo. Se Silvio Santos estivesse vivo comandando o SBT, qual seria a posição dele em relação à treta entre Ratinho e Érica Hilton? Imparcial. Imparcial, porque é o que eu falo. A gente tem livre arbítrio de poder falar o que a gente fala. O Ratinho, qualquer outro apresentador. Então, no momento que o Ratinho deu a crítica dele, não foi contra a dignidade da Érica, foi contra a opinião que ele acha, a opinião que ele tem. Então, o Silvio teria sido imparcial. Em relação ao caso Master, teve recentemente a divulgação de mensagens do Fábio Faria, seu cunhado, né, casado com a Patrícia Bravanel, com o banqueiro Daniel Vorcaro. E aí mostrava eles conversando sobre a atuação de ministros do STF, sobre negócios, sobre política. E aí explodiu na imprensa essas mensagens. Fábio Faria chegou a conversar com vocês ali no seio familiar sobre essas mensagens, para dizer como é que era o contexto dessas mensagens? Chegou a haver conversa nesse sentido? Eu penso que ele deve ter conversado com a esposa dele, ele não teria conversado abertamente com todas nós, porque não compete, não fala do SBT, não fala do grupo Silvio Santos. Então, provavelmente, ele deve ter conversado no particular com a esposa dele, então eu não tive acesso a essas conversas. Lembrando que Fábio Faria é um empresário, né? Ele tem também participações ali, ele atua no SBT, foi ministro do governo Bolsonaro, ministro das Comunicações, é uma figura bastante influente, né? Ele não é conhecido por ser cunhado da Patrícia Bravanel, mas também tem toda uma carreira aí, inclusive política. Esposo da Patrícia. Desculpa, seu cunhado, esposo da Patrícia, mas tem também toda uma carreira política, né, como deputado e depois família, ministro. né, inclusive, né? Exatamente, depois ministro das Comunicações no governo de Jair Bolsonaro. Em relação a Silvio Santos, como é que era a sua relação profissional com o seu pai ao longo da carreira? A senhora chegou a dirigir programas dele. Como é que foi a sua relação profissional com o Silvio Santos?
Incrível. Tudo que eu sei, eu sou formada em medicina veterinária, como muitas pessoas sabem. Então, tudo que eu aprendi de rádio e TV, eu aprendi com o Silvio Santos. Eu fiz escola, eu fiz universidade com o Silvio Santos. Então, tudo que eu sei de televisão, desde estagiar até ser uma diretora, eu aprendi com o Silvio Santos, observando, perguntando. Ele me dava essa oportunidade de poder perguntar, de poder tirar minhas dúvidas, de consumir televisão através do mestre da televisão brasileira. Então, tudo que eu sei, assim, eu aprendi foi com ele. Como era o trato do Silvio Santos com a senhora? Assim, com a população, a gente sabe que ele era brincalhão, descontraído. Com filhos, né? Com filha, ele era mais rigoroso, mais duro, ou ele era daquele mesmo jeito ali? No começo, ele me tratava de filha e isso estava atrapalhando o nosso relacionamento interpessoal, até que eu chamei ele e falei, olha, do portão para dentro do SBT, eu preciso que você me trate como profissional. Eu queria crescer na área, eu almejava crescer na área, já que eu estava ali. Então, eu preferi que ele me tratasse como profissional. Então, como profissional, ele era um patrão mesmo, acirrado. Cobrava, ele sabia como... Se eu dei essa liberdade para ele de me dar bronca como ele dava nos outros funcionários, bronca que eu digo construtiva, veja bem. Eu também recebia as broncas construtivas, eu estava ali para aprender. Então, eu realmente dei essa liberdade para ele. Então, ele realmente era um patrão, assim, bom mesmo, acirrado, sabia como cobrar, sabia como ensinar e sabia como cobrar. Por exemplo, nas reuniões que a gente tinha, ele estava passando alguma pauta, a gente não podia anotar, porque ele queria que a gente memorizasse na cabeça, que a gente fosse como ele. Ele tinha um pensamento muito rápido, ele tinha, assim, ele era à frente dos pensamentos dele. Então, a gente tinha que prestar atenção e realmente, acabava a reunião e falava assim, prestou atenção? Então, agora me passa tudo que você entendeu, para ver se a gente tinha realmente entendido tudo que ele tinha passado. Então, eu aprendi a trabalhar na velocidade da luz, assim. Eu aprendi a gravar ao vivo, digamos assim. Ele queria que vocês absorvessem as informações, né? Sem ter que Rápido. ficar... E nesses anos todos de convívio, não só pessoal, mas no profissional, do campo profissional, qual é a principal lembrança, um episódio que você tenha com ele que marcou a sua carreira? Do dia que ele me deu a direção do programa dele para dirigir, que era o Roda Roda, ele falou assim, olha, a partir de hoje você passa a me dirigir no Roda Roda. Eu era produtora até então. Nossa Senhora, eu falei, meu Deus, e agora? Aí eu fui procurar no Google, inocente, fui procurar no Google o que era ser diretora de programa, porque eu estava preparada para ser produtora, eu não tinha esse sonho ainda de ser diretora. Eu acho que eu ainda faltava algumas casinhas para poder andar. E Silvio Santos era dirigível? Era dirigível, ele era dirigível, eu tive que conquistar esse espaço. Então foi um grande desafio na minha vida, porque dirigir uma pessoa que se autodirigia de 100%, ele produzia, ele dirigia, ele era um programa pronto. Então eu tive que conquistar, e eu, graças a Deus, consegui conquistar com muito tato esse desafio, consegui conquistar a confiança dele de que eu poderia dirigi-lo. E ele me respeitava muito como diretora do programa dele, porque ele me deu essa função. Então ele também teve que falar, não, eu dei essa função, agora vou ter que poder respeitar ela na profissão dela. Mas desde o começo teve essa... Ele atendia tudo que a senhora falava ali, agora faz isso, atua assim, ou no começo foi mais difícil? Como é que foi esse processo? Não, ele nunca passou a mão na cabeça, ele nunca chegou e falou assim, olha, vem cá, eu vou te ensinar. Ele sempre me dava o paraquedas e falava, a hora que você achar que você tem que puxar a cordinha, você puxa. Ele sempre me jogou nessas berlindas assim, e foi assim que eu fui galgando a minha carreira na televisão, ou profissionalmente, empresarialmente. Eu sempre fui galgando na base dos desafios. Ele nunca chegou e falou, olha, tá aqui, é assim que se faz. Dava a faca, o queijo e o prato. Se vira é para fazer o seu sanduíche, sabe? Então, eu acho que foi muito bom a maneira como ele me ensinou a trabalhar e a ser uma profissional. Nunca passou a mão na minha cabeça, nunca me tratou de, vem cá, nunca foi aquela pessoa fofinha, sabe? Ele sempre foi o profissional que ele aprendeu a ser na vida dele. Ele sempre teve que galgar o espaço dele na televisão, contra todos os feras que existiam. Então, ele sempre fez isso. Então, ele me ensinou a ser assim. Ele me deu a faca, o queijo, o pão e falou, se vira aí. Ele tinha um sonho, por algum tempo nutriu o sonho de ser presidente da República, Sim. né? Chegou a lançar a candidatura, depois acabou que foi impedido de ser candidato, mas ele tinha essa pretensão de se eleger presidente da República. Em algum momento ele chegou a conversar com a senhora sobre os planos que ele tinha, se ele se sentiu frustrado
por não conseguir concluir a candidatura? Eu era muito nova, eu tinha 16 anos nessa época, e eu lembro que ele fez uma enquete comigo. A gente estava saindo para trabalhar de manhã, ele fez uma enquete comigo, perguntando o que o país precisava, o que seria bom para o povo brasileiro, porque ele sabe que eu sempre fui muito do povo, assim. Eu sempre gostei muito de conviver com as pessoas e saber a necessidade das pessoas, gostei sempre muito de ajudar. Então ele sabia que eu convivia com essas pessoas, então ele perguntou para mim o que o povo precisa. Aí foi onde eu falei de escolas, de transporte, de melhores escolas, melhores hospitais, toda a necessidade que o povo precisa. E aí ele fez uma enquete com todos os funcionários da casa, eu lembro como se fosse hoje. E naquele mesmo dia ele me levou para frente do palco e me perguntou, ele falou, você falaria isso na televisão? Porque ele estava fazendo enquetes com todas as pessoas que trabalhavam com ele. Ele me chamou, isso está no YouTube inclusive, me chamou e perguntou o que eu achava. Aí eu falei a mesma coisa que eu tinha falado no café da manhã. Então, ele realmente, ele fazia essas enquetes para ter certeza de que ele estava no caminho certo, de poder ajudar o povo como ele gostaria de ajudar. Se presidente, Silvio Santos seria um político de esquerda, de direita ou de centro? Centro, porque ele não ia ajudar o esquerda ou o direita, ele ia ajudar o povo. E o povo é centro. A maioria da população, na sua concepção, não é nem da direita nem da esquerda, mas é uma massa ali que está no meio. Eu não posso não te ajudar porque você é de esquerda, ou te ajudar, ou não te ajudar porque você é de direita. Eu tenho que ajudar o povo, eu tenho que estar pelo povo. Então eu não posso ajudar aquele porque é isso, porque é aquilo. Eu tenho que ajudar as pessoas porque elas são pessoas. Eu vou lidar com pessoas, eu vou lidar com a população. Eu vou lidar com aquelas pessoas que precisam ser enxergadas e abraçadas. E a mesma coisa seria ele. E a senhora, o que parece, segue essa mesma posição também, correto? Com certeza. Desde pequenininho eu sempre gostei de ajudar muito as pessoas, e assim como ele. Conta mais algum detalhe da época que ele estava querendo ser presidente. Algum político que ele admirasse? Ele admirava algum político específico? Silvio Santos? Como é que era o Silvio Santos? O olhar político de Silvio Santos? Era o mesmo olhar do empresário Silvio Santos, daquele que gostava de abrir as portas da esperança, de poder ajudar, de poder acolher as pessoas que ele achava que realmente precisava, que era a população. Sabe? Meu pai era classe C e D, sempre foi, nunca deixou de ser. Então, eram as pessoas que ele queria abraçar, que ele queria ajudar a população mais necessitada. É o que eu vou fazer, que eu pretendo fazer, eu quero fazer, eu vou fazer. Então, era a população que ele gostava. Então, ele gostava das pessoas. Ele era muito curioso. Como ele não estava muito ainda na política, não tinha essa veia política, ele conversava muito com os amigos que ele tinha. Era o presidente Figueiredo, o Dr. Paulo Maluf, o próprio Fernando Henrique Cardoso. Então, ele era muito curioso para saber disso, para saber da vida política, como funcionava, como era, e por onde ele ia trilhar o caminho dele. Ou seja, esses Figueiredo, FHC, Maluf, eram os políticos que Silvio tinha mais contato ali no... Sim, entre outros da época dele, né? Então ele sempre tinha inclusive na época no SBT, a Semana do Presidente, onde ele mostrava tudo que o presidente tinha feito naquela semana. Então ele sempre se interessou muito por esses assuntos, o que era, como eram feitas as pautas, como era trilhado o caminho de cada presidente. Porque não é fácil governar um país, né? Silvio Santos tinha melhor relação com Lula ou com Bolsonaro? Ele era centro. Ele tinha relacionamento bom com todo mundo, ele era muito imparcial. Ele não era, eu vou conversar com esse porque é aquele. Não era nem interesses, era realmente imparcialidade, porque eu acho que todo mundo tem a acrescentar na vida da gente. Então o presidente Lula tem a acrescentar, o presidente Bolsonaro, o próximo presidente, eu acho que todo mundo tem a acrescentar das suas vivências de vida. E ele era muito imparcial em relação a isso. Ele chegava a pregar isso publicamente até, né, durante programas, dizendo que queria que os jornalistas dessem a notícia, se ativessem ao fato e não emitir opiniões. Ele tinha uma visão bem nesse sentido. Que é o correto, é o correto. A gente tem que dar a opinião, porque quem está nos assistindo são pessoas de esquerda, de direita, de centro, então a gente tem que ser imparcial em relação a isso. A gente tem que falar o que cada um quer ouvir. Se a gente for agradar só A, vai desagradar o B. Então a gente tem que ser imparcial. Quem trabalha com televisão sabe que tem que ser assim. Qual foi a maior bronca que a senhora já viu o Silvio Santos dar? Em mim, em mim. Uma vez a gente estava ele tinha ficado 6 meses fora do Brasil, e aí a gente ia voltar a gravar o Roda Roda. Então, ele passava muito tempo fora da televisão gravando, às vezes ele esquecia de regras e tudo mais. E a gente tinha regras para seguir, se chama Bíblia. A gente tem uma Bíblia que a gente recebe da emissora americana, e a gente pode adaptar para o nosso país. Só que assim, ele havia esquecido as regras brasileiras, as americanas e tudo mais. E aí eu preparei toda a minha equipe, que eu sempre fui muito líder. Então eu sempre unia a minha equipe, preparava a minha equipe, olha, o Silvio está voltando, a gente tem que dar um programa redondo para ele.
E aí eu convidei toda a presidência da Jequiti, porque a gente ia estrear o Roda Roda Jequiti. Então convidei a presidência da Jequiti, preparei todo mundo e falei, olha, o programa vai ser assim, passei para todo mundo. Estava redondinho, estava perfeitinho. O Silvio chegou e foi diretor do próprio programa dele. Aí eu apertei o PA, que é aquele que a gente aperta para falar com o apresentador. Falei, seu Silvio, não é assim. O senhor está fazendo errado. Ele falou, dona Silvia, encosta na cadeira aí, fica quieta, que quem está fazendo o programa aqui sou eu. Eu olhei para trás e falei, gente, desculpa. Por isso que eu perguntei se Silvio Santos era dirigível. Então, a pergunta tinha... Até então ele era, quando ele viajou, ele era dirigível. Aí ele voltou, fez todo o programa, 45 minutos, falei para a equipe, gente, deixa o Silvio fazer como ele tem que fazer, ele vai voltar para mim. Gravou 45 minutos de programa, errado, eu já preocupadíssima, porque eu ter que entrar em contato com a Caixa com os criadores do programa. Com os criadores do programa, com a Caixa Econômica, como a gente dava prêmios em dinheiro, a gente tinha que entrar em contato com a Caixa Econômica, porque tinha, tudo era triável, era uma coisa muito certinha, e eu sempre fui muito Caxias nisso. Acabou os 45 minutos, Silvio, dona Silvia, como é que era mesmo o programa? Eu falei, gente, agora a gente vai começar a gravar de novo. Tudo que a gente tinha feito. Aí eu avisei o pessoal, olha, realmente agora a gente vai gravar o programa correto, como tem que ser, com as regras certinhas, não sei o quê. Então, porque o pessoal da Jequiti também ficou assustado. Eles falaram, meu Deus, não é assim. Porque ele saiu dando prêmio para todo mundo, ele saiu fazendo as regras da cabeça dele, ele saiu fazendo como ele achava que tinha que ser. E estava tudo errado, como era para ser. Então o pessoal ficou preocupado também. Meu Deus, a gente não tem tudo isso de prêmio, a gente não pode fazer isso, não pode... Porque eles também respeitavam as regras da Caixa Econômica Federal. Porque como a gente lidava com dinheiro, a gente tinha que ser corretamente com a Caixa Econômica Federal. Então estava tudo errado, eles estavam preocupados. Eu falei, gente, calma, que isso vai... Teve que regravar o programa todo? Teve que regravar tudo com as regras que eram as corretas. E ele aceitou de boa ali, né? Quando a senhora explicou a ele que tinha que regravar por causa das regras, ele aceitou de boa. Não, aí ele falou assim, dona Silvia, como era mesmo? Aí eu falei, do seu Silvio, é assim, assim, assim. Ele falou, então vamos regravar o programa. Eu falei, gente, agora a gente volta de novo a regravar. E essa questão dona Silvia, seu Silvio, era um distanciamento que a senhora propunha... Sim. Eu chamava ele de seu Silvio, não era por gozação, era por respeito mesmo, porque ali era o meu chefe. Além de ser o meu apresentador, era o meu chefe, o meu patrão. E aí ele criou essa coisa de dona Silvia e seu Silvio. E como é que ele era no campo pessoal? Conta algo de Silvio Santos que a maioria das pessoas não sabem no trato pessoal. Extremamente curioso. Extremamente curioso. Você sentava com ele para conversar, ele queria saber da sua vida inteira, de porquê. A mesma coisa que eu fiz com você quando a gente começou aqui o bate-papo. O porquê disso, porquê aquilo, porquê aquele negócio, porquê aonde. Ele queria saber muito da vida da pessoa. É como se fosse meu querido diário. Abre aí o seu diário para mim. Ele conversava muito para ele saber onde te abordar, os caminhos de entrar para poder conversar com você, de abordar os assuntos da sua vida, para não ser invasivo também. Então ele era extremamente curioso. Um aspecto forte dele, da característica dele, a senhora acha que é a curiosidade de saber das pessoas, sim, né? Sim. Faz sentido, por isso que ele tinha, né, essa veia apresentando o programa que encantava o Brasil, né, de saber dos entrevistados, da plateia, né? Ele deixava você sentir à vontade. Deixava sentir à vontade. E brincava, ele tinha um tom intimista também ali, né? E sem ser agressivo. E na sua relação com o seu pai, tem algo que você nunca contou da relação dele esses anos todos, que, né, ele adotou a senhora ainda pequenininha. 3 dias de vida. Com 3 dias de vida. 72 horas. 72 horas de vida. Tem algo nessa relação com o seu pai, Silvio Santos, que a senhora gostaria de compartilhar para as pessoas entenderem o lado da figura humana de Silvio Santos? Acho que eu vou resumir bem para você. Depois de Deus, Silvio Santos, Cenoura Bravanel era meu melhor amigo. A gente criou esse vínculo de amizade, de eu poder contar tudo, tirar dúvidas, dele ser realmente aquele amigo que eu podia confiar para tudo, em tudo, por tudo, de eu jogar um problema na mão dele e ele falou, dele saber dar o direcionamento de vai acontecer agora? Se não for acontecer agora, então... De fazer com que eu pensasse, do que não criasse aquela ansiedade, de fazer com que eu... Calma, não vai acontecer agora, então quando acontecer, aí a gente conversa sobre isso. E com certeza mudava o curso da situação. Então ele também me fazia enfrentar meus próprios medos, meus próprios desafios. Com as
como eu posso dizer, com esse jeitinho dele de me educar. Ele sempre foi solícito, mesmo em meio aos 100%. negócios, às empresas. 100%. Ele sempre... Comigo, 100%. Eu tinha com meu pai a liberdade de poder ligar a hora que fosse. É o que eu sinto muita falta hoje. De quando eu estou numa situação do tipo, meu Deus, o que eu faço? Eu faço minhas orações e converso. Mas de poder ligar, de poder tirar dúvida, de poder... Olha, o que eu faço nessa situação? Está acontecendo isso. Me dá uma ajuda, me dá uma luz. Ele não respondia, ele não resolvia. Mas ele me colocava diante daquele problema para eu conseguir resolver. Ele te dava a visão dele que fazia você chegar, a senhora chegar à sua própria conclusão sobre os assuntos. E amadurecer, né? Sim, sim. E a senhora sabe que também é uma falta que eu sinto muito do meu pai também, que eu perdi. E volta e meia eu penso também isso. O que ele falaria, o que ele responderia a esse questionamento? É uma saudade que não vai ter fim nunca, né? Em relação à saída da senhora do SBT, para assumir agora essa candidatura a deputada federal por São Paulo, correto? São Paulo. São Paulo. A senhora se distanciou, se afastou do SBT. Como é que ficou a relação com a empresa SBT? Eu vou ter até dia 26 de junho para poder estar no ar, isso já foi conversado. E aí eu vou conversar com a Daniela para saber se alguém vai me substituir no programa, porque eu também não posso desfalcar as crianças, né? É a única emissora que tem programação infantil ainda, então eu não posso desfalcar as minhas crianças, não posso desfalcar a família brasileira. Então eu ainda vou ter essa conversa com a Daniela a partir do dia 26, de quem vai assumir, de como que vai ficar o sábado animado, que passa 6 horas da manhã, e como que vai ser depois, se eu vou retornar ou não. Porque eu creio que o desafio que eu tinha na televisão, eu acho que eu já cumpri esse papel. Então eu sou muito grata a todas as inúmeras oportunidades que eu tive na televisão. Então eu penso que Deus tem um novo desafio para mim, e eu vou encarar. Então, se é para ser da política, então eu vou ser da política. Agora as pessoas vão ter a oportunidade de conhecer uma Sílvia empresária, uma Sílvia mãe, uma Sílvia adulta, uma Sílvia que fala uma outra linguagem do que fala com as crianças no sábado animado ou no Bom Dia e Companhia. A senhora apresentou programas adultos também, né, de debates importantes, por exemplo, a questão de drogas, aborto, questões assim. Casos da vida real. Casos da vida real, mas a maior parte da sua carreira como apresentadora foi voltada para o público infantil. Por que essa escolha é sua por lidar com crianças, por lidar com o público infantil? Não foi escolha. Mais uma vez, foi aquela coisa, vai acontecer tal programa, você vai apresentar, tá bom? Só que são por 15 dias, porque as crianças estavam com um problema no Ministério Público. Então vai ser por 15 dias, somente por 15 dias. E eu fiz o papel de apresentar o programa no lugar das crianças por 15 dias. E aí eu saí, o SBT me deu uma folga de uma semana, porque foram 15 dias muito apurados ali. Para minha surpresa, o Brasil me abraçou, o Brasil pediu, mandaram um telegrama, mandaram um e-mail, ligavam no SBT pedindo que a apresentadora Sílvia voltasse para o SBT, e foi onde eu fui convidada para apresentar o programa infantil e nunca mais saí. Muito bom. A gente encaminhando aqui para a parte final da nossa entrevista, já agradeço a sua participação. Muitas pessoas falam que o Silvio Santos era um gênio, né? Assim, mais um gênio que, por exemplo, pegava um programa que patava de manhã e botava para a noite, aí não dava certo, ele mudava para tarde. A burocracia que existe em algumas emissoras não tinha no SBT, porque o Silvio ia ali e mudava. Muitas pessoas tinham dificuldade até em saber qual era a grade horária em determinado momento, porque o Silvio pegava ali e fazia as coisas da forma dele ali muito rapidamente, essas mudanças. Na sua visão, isso era bom ou ruim para o telespectador que não sabia muito o que assistir, ou era um traço da genialidade que ajudou o SBT? No começo ele era muito imediatista, ele botava o programa no ar e um dia ele aí eu consegui convencer ele, em muitas conversas consegui convencer ele, pai, não adianta em 24 horas você mensurar a grade, porque as pessoas às vezes não tiveram nem tempo de assistir. Então dá 15 dias, dá 2 semanas para as pessoas acostumarem com aquele programa, acostumarem com aquele horário do programa. Então ele começou a me escutar e começou a espaçar essa brincadeira de tirar em 24 horas e pôr e fazer essa bagunça na grade. Então ele começou a espaçar o tempo, às vezes deixava até 30 dias o programa na grade, para as pessoas realmente acostumarem. Olha, o Chaves vai passar 10 horas da manhã.
Novela vai passar 8 horas da noite, programa infantil vai ser das 8 às 9. Enfim, a gente conseguiu colocar na cabeça dele que ele precisava deixar as pessoas assentarem com aquela programação e dali sim podia mensurar uma audiência boa ou ruim e tirar o programa do ar e recolocar ele em outro horário. Como que era a delegação das funções, por exemplo, entre a senhora e as suas irmãs, né? Tem a apresentadora, tem o cargo mais executivo, como é que era que o Silvio fazia? Era o Silvio que escolhia, olha, Silvia, você vai tocar isso, Patrícia vai cuidar disso, Daniela vai cuidar disso, ou eram vocês, irmãs, que se alinhavam ali para definir as funções? Ele ia nos testando, né? Ele colocava uma para apresentar programa adulto como eu, aí ele viu que ali não deu muito bom, me colocou no infantil, viu que foi ótimo, então fica aí. A Daniela, a mesma coisa. A Daniela não tinha e não tem tino nenhum para estar na frente das câmeras, ela é muito tímida. Administrativamente, perfeita. Renata, a mesma coisa. Foi lá, fez a faculdade dela em administração, perfeita. Cintia, artístico. Então, cada uma de nós, ele foi estudando, foi montando o quebra-cabeça dele ali, foi colocando e tirando, enfim, das posições e foi encaixando cada uma nas suas posições que segue até hoje. Silvia, queria agradecer a sua participação e eu sempre termino as minhas entrevistas dando oportunidade de um entrevistado se dirigir diretamente a quem está nos assistindo e passar uma mensagem final. Então, a senhora quer fazer pelas pessoas com deficiência, no combate à obesidade, então dou esses últimos minutos para a senhora passar a sua mensagem final para quem está nos acompanhando. Quero que as pessoas creiam que eu estou aqui como uma mãe PCD e como uma pessoa que já foi uma ex-gordinha. Eu quero que vocês creiam que eu vou ajudar. Eu quero ajudar, eu vou fazer o meu melhor e eu tenho certeza que eu vou conseguir abraçar as pessoas que precisam, como eu falei para você. Eu vou lutar pelas pautas que eu tenho vivência, que eu tenho experiência e eu tenho certeza que eu vou conseguir abraçar quem precisa ser abraçado e quem precisa ser visto e quem precisa ser ajudado. Muito obrigada. Silvia Abravanel, empresária, produtora, roteirista e agora pré-candidata a deputada federal. Muito obrigado pela sua participação. Obrigada, Paulo. E muito obrigado a você que nos acompanhou aqui no programa. Siga a coluna Paulo Capelli no site do Metrópolis, nas redes sociais. E até a próxima. Um abraço. Tchau, tchau.